Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre o ciclo da vida. Vamos ver a habilidade que será trabalhada nessa aula. Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia, entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Então, nós vamos falar do ciclo da natureza. Quando nós falamos de seres vivos e não vivos, nós estamos falando de tudo que interage na natureza. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Então, a gente considera ser vivo, desde os micro-organismos, as plantas, até os animais, dos pequenininhos até os maiores. Isso tudo são seres vivos. E nós temos também a água e o sol interagindo nesses ciclos, possibilitando essa vida. A água e o sol não são seres vivos. Aqui, a professora trouxe mais uma vez a ilustração do Rei Leão, lembrando do ciclo da vida, porque esse desenho, essa animação fala muito disso. E hoje eu destaquei algumas partes da música inicial do filme para a gente observar que, muito além da linguagem poética que tem ali, a gente tem ciência aqui também. Veja só. A música começa mais ou menos assim, olha, desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Então, a gente já tem aqui o sol mencionado no ciclo sem fim que a música vai falar. E depois, tem um certo momento em que vai dizer assim, olha, e o sol a girar no azul desse céu nos mantém nesse rio a fluir. Aqui a gente tem duas palavras para prestar atenção. O sol novamente e fluir. A palavra rio aqui, ela não está se referindo à água. Ela está falando de um fluxo. Assim como a água flui no rio, a energia do sol flui passando de um ser para outro nos ciclos da natureza. Então, o sol, ele fornece energia para todos os ciclos da natureza, para os ciclos que envolvem animais e para os que não envolvem também. Então aqui, quando a gente fala, né, parece que é só uma linguagem poética, só uma coisa para deixar a música bonita, o filme bonito, mas aqui está falando de fluxo de energia, dos ciclos que a natureza apresenta. Ainda na música do filme do Rei Leão, a gente tem esse outro trecho, olha, é um ciclo sem fim que nos guiará a dor e a emoção, a fé e o amor, até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim. Quando a gente fala de ciclo sem fim, é porque esse ciclo ele se reinicia e se reinicia de novo, né? Dando continuidade à vida do planeta, à vida da natureza. E quando fala, olha, que nos guiará a dor, emoção, fé, amor, nesse momento está se referindo à vida dos seres vivos, né? Então eles se reproduzem e eles morrem. Quando fala da dor ali, é porque é natural, né? Todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e um dia vão morrer. Então essa música está explicando um monte de coisas que a gente vai entender na aula de hoje. A natureza, então, apresenta diversos ciclos. Não é apenas um ou outro ciclo, são vários. Nós vemos que na natureza tem a cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro. Se nós tivéssemos assim, a planta produzindo o seu próprio alimento, o gafanhoto se alimentando da planta, o sapinho do gafanhoto, e os animais maiores se alimentando dos menores, nós teríamos uma sequência, uma coisa linear. Só que, no final,
O maior dos animais, o predador de todos os outros, também morre, é decomposto, devolvido como nutriente à terra e também serve para a planta. Então, quando isso acontece, a gente estabelece um ciclo, porque não é uma coisa que vai, né, até o animal maior e para. Ele vem e reinicia aqui, nutrindo novas plantas, e aqui a gente tem um fluxo. Sabe o fluxo que fala na música? O sol a girar no azul do céu que mantém um rio a fluir. É um rio de energia, um fluxo de energia. Aqui, a energia, ela é passada para o ser seguinte, não toda a energia. Por quê? Porque o gafanhoto, ele gastou uma parte da energia que ele obteve ali na planta para se movimentar, para viver, para crescer, para se reproduzir. E um pouco da energia que ficou nele vai passar para o sapinho. O sapo também se movimenta, também gasta um pouco de energia e passa para a cobra. E assim a energia flui de um ser para o outro, a energia que veio lá do sol. É isso que a gente chama de fluxo de energia. E aqui a gente está envolvendo seres vivos, né, das plantas, passando pelos animais até os fungos e bactérias, nós temos seres vivos. Mas nós também temos o sol como a fonte primária de energia, e o sol não é um ser vivo, e a água, que é essencial para todos esses seres também. Bom, mais um ciclo da natureza. Outro ciclo, né? Já que eu disse que a natureza tem diversos ciclos. É o ciclo da água. A água que existe no planeta é a mesma água desde sempre. Ela pode estar na superfície, ela pode estar no subterrâneo, ela vai evaporar, vai ficar suspensa no ar, né, em forma de vapor de água. Depois ela se condensa, vira nuvem, chove, aí ela infiltra na terra, evapora novamente e forma um ciclo, justamente porque ela vai passar por isso várias vezes, né? Muitas vezes mesmo. Então, ela infiltrou, evaporou, choveu, infiltrou, evaporou, choveu. Isso vai acontecer constantemente, vai se repetir ao longo das eras. Então, é outro ciclo que a natureza apresenta. E a gente também observa, aqui a professora colocou um animal novamente. Só que antes a gente estava relacionando um animal a outro, né, numa cadeia alimentar. Aqui a gente tem o mesmo animal observando o ciclo de vida dentro de uma mesma espécie. Então, aqui a gente tem um sapo. O sapo se reproduziu, ele botou ovinhos, os ovinhos nasceram, viraram girinos, né? Aqui pulou algumas etapas. O girino, ele nasce mais ou menos assim, só com uma cauda e vive na água, como se fosse um peixinho. Depois, ele vai aparecer uma perninha traseira. Depois, ele vai desenvolver as patinhas dianteiras e essa cauda já diminuiu bastante. Só depois é que ele perde a cauda, vira um sapo adulto, vai viver na terra e já na idade adulta vai se reproduzir, dando continuidade a esse ciclo. Então, também é um ciclo a vida individual da espécie, né? Porque o ser que está adulto põe seus ovos ou tem seus filhotes, os filhotes crescem, chegam à idade adulta e se reproduzem novamente. Isso tudo é para que exista uma garantia de continuidade. A natureza trabalha o tempo todo pela continuidade.
continuidade das espécies, continuidade dos ciclos. A menos que a gente, o ser humano, vá interferir nessa continuidade, a natureza vai trabalhar, vai tentar, vai acontecer, os fenômenos ocorrem para que a gente continue, para que cada espécie continue existindo, para que as cadeias alimentares continuem existindo, os seres continuem se alimentando, se reproduzindo, vivendo, o ciclo da água se mantenha, né? Com água evaporando, servindo aos animais, voltando para a terra, infiltrando, evaporando mais, transpirando dos animais, transpirando da vegetação também. E essa continuidade, ela é tão importante na natureza, ela é tão séria, que várias características de nós seres vivos vão se pautar por ela. Então, existem coisas na natureza para garantir essa continuidade e na gente também existe isso. Uma das características que nós temos que é instintiva, a gente não precisa aprender, ela está em nós, é a proteção do filhote. Você já observou que quando você vê um filhote de qualquer espécie que seja, você acha fofo, quer pegar, quer cuidar, quer dar atenção? Os bebês são tão fofinhos, né? Os filhotes dos animais, você já viu uma foquinha filhote? É tudo tão bonitinho. Isso de achar bonitinho os filhotes, os bebês, é um instinto que nós temos para que a gente proteja aquele ser que é novinho, que é vulnerável, que precisa de cuidado, para que ele possa se desenvolver, crescer saudável, até chegar à idade de se reproduzir e ter novos filhotes. Isso acontece na natureza também, né? Não com todas as espécies, mas muitas espécies de animais têm esse instinto. Então, o salmão sobe o rio, mesmo nadando contra a correnteza e sendo muito difícil, porque lá no alto é mais seguro para os ovinhos, para os alevinos, que são os filhotes dos peixes. Então, ele vai subir para proteger a sua próxima geração, proteger os seus filhotes. Os pinguins, algumas espécies de pinguins são chocadas, o ovo é chocado pelo macho, que fica com o ovo em cima dos seus pés para proteger da neve, né? Então, os animais vão cuidar dos seus filhotes. O tempo todo os animais vão cuidar dos animais mais novinhos, né? Algumas espécies, não são todas, mas a maioria delas, vai cuidar do filhotinho para garantir que a espécie continue existindo. Se você já foi a alguma fazenda, por exemplo, você deve ter observado que a vaca, quando ela tem um bezerrinho muito novinho, ou a galinha, quando ela tem pintinhos novinhos, elas ficam muito bravas. Você não deve mexer com o filhotinho delas, porque elas vão avançar em você, vão ficar bravas. Isso é um instinto de proteção da espécie, para garantir que aquele filhotinho cresça e complete o seu ciclo de vida, né? Ele possa crescer, viver até a idade adulta e completar o seu ciclo de vida. Isso acontece com animais e com humanos também. Outra coisa interessante que acontece na natureza para garantir a continuidade da espécie é a disseminação das sementes. Eu não achei muito fácil não, mas eu acho que você consegue entender o que eu desenhei aqui. Essa plantinha se chama dente de leão e se você soprar, essas pluminhas que ela tem vão sair voando longe, longe, porque elas são muito levinhas. E sabe por que elas são assim? Porque ali tem a sementinha dessa planta. Ela precisa espalhar a semente para que novas plantinhas nasçam e a espécie continue. Então, existem vários tipos de plantas diferentes que têm estratégias para disseminar suas sementes.
lá perto da minha casa tem árvores que caem assim, ó, uma semente que você pisa e ela faz crack. Ela cai parecendo um helicóptero. Ela vai caindo assim e ela cai girando. Isso acontece por quê? Para facilitar que o vento carregue para longe e nasçam outras árvores. Isso na natureza, quando ela cai na terra e não no asfalto, né? Mas as sementes, então, a disseminação das sementes é uma estratégia da natureza para continuidade das espécies. Só que aqui não são as espécies animais que a gente acha fofinhas, são as vegetais, as plantas. Algumas sementes também serão levadas por animais que se alimentam dos frutos. Então, os frutos são geralmente doces, saborosos, atraentes. Para quê? Para que os animais se alimentem deles e levem, carreguem as sementes para outros lugares. Assim, as plantas vão se espalhando pela natureza. Todos são importantes no ciclo da vida. Todos. Aqui a gente diz, olha, a gente enfatizou bastante o sol lá no começo, né? A gente fala bastante da água também, mas cada elemento é importante no ciclo da vida. Tudo é importante para que exista um equilíbrio na natureza. Na natureza, a palavra equilíbrio é extremamente importante. Então, veja só, a água. A água representa 70% da superfície do planeta. E ela é essencial para todos os seres vivos. Lá naquela cadeia alimentar que a gente viu, os vegetais precisam de água, os animais precisam de água e os decompositores também. Então, a água é extremamente necessária, por isso a gente precisa manter o ciclo da água funcionando para que esses seres possam continuar vivendo e usufruindo da água. Olha só, para os seres vivos, a água então vai hidratar e manter a vida deles, super importante. E o sol? Para os seres vivos, para o ciclo de vida dos seres vivos, o sol fornece luz e calor. Luz é importante para que a gente veja, para que a gente se movimente, para que a gente procure alimento, e calor para nos mantermos vivos também. E o sol também é importante lá nas cadeias alimentares e no ciclo da água. Nas cadeias alimentares, porque ele fornece energia para os seres autótrofos, ele fornece energia para as plantas se alimentarem. E no ciclo da água, porque ele fornece calor para que a água evapore, se condense, né, saia das geleiras, então ele movimenta a água no ciclo dela também. Então aqui o sol é muito importante em todos esses ciclos. E todos os outros seres vivos são importantes também, porque se um deles é extinto, vai faltar alimento para os outros. Então, ou então vai aumentar demais a população. Por exemplo, se a gente extinguir o sapo, pode ser que os gafanhotos se multipliquem muito, porque eles não vão ter predadores. E aí, eles podem se tornar uma praga e prejudicar as plantas. Então, é extremamente importante o equilíbrio na natureza. Na aula de hoje, nós vimos que a natureza apresenta vários ciclos. Ciclo da água, cadeia alimentar, ciclo da vida das espécies. Nós vimos também que o sol e a água estão presentes em todos esses ciclos e que cada ser vivo desempenha um papel no ciclo da vida. Eu espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula e que faça suas atividades com muita atenção. Muito obrigada por assistir e até a próxima!